Olá, muito bom dia, programa Pedra Angular de volta com vocês. É uma satisfação maravilhosa e tremenda estar de volta na apresentação deste programa. Sem dúvida alguma, este programa é um fruto da graça de Deus que nos colocou aqui para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. O nosso propósito, intuito e finalidade é transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para denegrir ninguém, até porque nós não citamos nomes de ninguém. Nós falamos contra o sistema. O sistema é quem aprisiona as pessoas. As pessoas são boas. As pessoas são ótimas. Jamais eu vou pensar que uma pessoa que esteja ali, ela pense que esteja fazendo errado, que alguém esteja levando elas como ovelha para o matadouro, ou levando elas a um precipício para cair em um buraco. Não me passa pela minha cabeça isto, não. Eu sei que as pessoas estão sendo enganadas, estão sendo aprisionadas pelo sistema, porque eu já estive em um sistema deste, aprisionado em doutrinas falsas, em doutrinas erradas, em heresias, mas que Deus bateu na porta, eu abri a porta e ele entrou no meu coração. Ele me tirou desse sistema, porque ele estava fora. Eis que eu estou à porta e bato. Quem está batendo na porta é porque está fora. Jesus Cristo está fora dos sistemas, das religiões, das denominações. Ele está batendo lá para ver se você ouve a sua voz. E ele diz: sai dela, povo meu, e não serdes cúmplices em suas obras. Então, quando eu ouvi a verdade, então eu simplesmente saí desse sistema, porque ali era uma prisão. As pessoas estão presas em doutrinas falsas, ensinamentos errados e não sabem. E quando você vem falar a verdade para eles, eles estão tão presos àquilo que fala que nós somos hereges. Mas nós estamos convictos que este programa é para alcançar o último eleito. Aqui no meu mundo, onde esta voz pode chegar, se esta mensagem bater na semente, é como a luz que bate na semente. Se esta mensagem chegar ao coração do eleito, eu creio que ele será despertado para ouvir a verdade. A semente vai despertar e vai começar a brotar, a germinar, porque todo eleito tem semente plantada em si. Assim como Deus, quando criou a terra, na terra já havia sementes, e ele disse: a terra produza relvas conforme a sua espécie. Então ali as sementes começaram a brotar. Eu sei que todo eleito tem a semente que é a palavra, o germe de vida. E quando esta palavra for pregada para ele, vai se encaixar com ele. E ele vai receber esta palavra de todo o seu coração. Então nós vamos em frente aqui com a nossa programação. Estamos seguindo agora uma série aqui sobre os 3 Éden. Os 3 Éden que existiu, ou melhor, que existe. Uns já passaram, um estava no passado, o outro está no presente e haverá um que está no futuro. Então aí nós temos os 3 Éden: passado, presente e futuro. O Éden do passado foi o Éden que Deus plantou lá na banda do Oriente. No Oriente, um jardim ele plantou e se chamou Jardim do Éden, uma vez que Éden quer dizer lugar de delícias. Era o local de delícias que Deus colocou o homem para ele usufruir. Lembrando que Deus criou o homem para viver eternamente, mas o homem perdeu esta vida eterna. Ele deixou o lugar de delícias por este local aqui que nós estamos hoje, o Éden satânico. Veja só, toda pessoa hoje ela nasce para morrer.
Mas quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, colocou para viver. Quando Deus formou o homem do pó da terra, primeiro ele tinha formado o homem teofânico, depois formou o boneco de barro e insuflou esta vida nele. Então veja só, criou o homem para viver eternamente, mas o homem se envolveu em coisas erradas. É como diz as escrituras, eis que Deus criou tudo perfeito, criou o homem perfeito, mas ele se envolveu em coisas erradas. Estou dizendo com minhas palavras, mas ele se meteu em coisas erradas. Mas tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz, ele coloca na sua posição. Mas quando as pessoas saem da sua posição, então ali haverá uma maldição. Preste somente atenção. Lúcifer, enquanto estava na sua posição, ele era um querubim. Ele era o portador da luz. Ele vivia no brilho das pedras preciosas. Ele tinha total atenção de Deus. Quando ele era um querubim ungido, ele era um dos guardas do trono de Deus. Ele vivia na presença de Deus. Mas quando ele saiu da sua posição, já não é mais Lúcifer. Agora é diabo, acusador, e Satanás, caluniador. Agora ele se tornou um demônio. Veja, qualquer homem de Deus que saia da sua posição, ao invés dele ser um anjo, ele se torna um demônio. Preste somente atenção nisto. Isto é duro de dizer, mas é assim. Enquanto Lúcifer mantinha o seu posto na sua posição, ele era um anjo. Mas quando ele saiu da sua posição, ele se tornou um demônio. Não brinque não. Saia da sua posição e você se torna um demônio. Por isso que aí tem muitas mulheres pregadoras e as pessoas estão pensando que é uma bênção. Isto é uma maldição, porque elas estão fora da sua posição que Deus colocou. Salvar-se-á dando à luz filhos, se permanecer na fé, no amor, na modéstia e na santidade e na santificação. É isto o dever dela. Não é estar pregando o evangelho para ninguém. Não foi dada esta posição para ela. Ela estando fora da sua posição, ela é uma maldição. Estando dentro, é uma bênção. Enquanto Adão permaneceu na posição dele, vida eterna. Mas quando saiu, então desorganizou tudo. A imperfeição entrou, a desordem entrou. E aí nós fomos afogados neste lamaçal de lama chamado pecado e entremos neste Éden satânico. Mas deixa eu ler uma escritura para a gente continuar aqui a nossa reflexão. Gênesis capítulo 2, versículo 8. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste no Éden, e ali ele colocou o homem a quem havia formado. E da terra o Senhor Deus fez crescer todas as árvores e agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida, e estava no jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja só, o primeiro Éden que está no passado, que ele se perdeu, hoje ninguém encontra aquele Éden. Se você quiser de volta o Éden, você tem que aceitar o que Cristo fez por você, porque ele é a ponte para a qual te levará ao novo Éden restaurado. Então veja só, o primeiro Éden, Deus plantou na direção leste do Oriente, e ele colocou todas as árvores agradáveis à vistas e boas para alimentos. Observe, não havia proibição em comer fruta. Fruta não havia proibição nisto. Então o pecado não podia ter sido fruta, em hipótese nenhuma. Nós falamos isto nas lições passadas sobre a queda do homem. Eu quero me deter hoje nos 3 Éden. No programa passado nós explicamos sobre os 3 Éden de uma forma para que você compreenda, audiovisual. Agora nós temos aqui. Então plantou este jardim, colocou o homem para viver.
colocou o homem lá para viver, não foi para morrer. Foi para viver eternamente, num lugar de delícias. Porque a palavra Éden quer dizer lugar de delícias. Quando Deus deu aquilo para o homem, ele deu o melhor. Um jardim regado por 4 rios, Pison, Gion, Tigres e Eufrates. Estava ali. Tudo tinha para eles. Ele não precisava trabalhar para comer. Ele não precisava fazer nada. Fazer nada que eu digo assim, com relação ao suor seu. Porque depois da queda ele precisava trabalhar para comer, para se alimentar. Mas antes não precisava. Deus fez brotar toda a árvore frutífera. Então quando ele quisesse comer uma pera, uma manga, uma maçã, ali, ele dizia para aquilo, venha para minha mão, e elas vinham. E ele se alimentava daquilo. Não havia nada carnívoro ali, porque não havia morte. Hoje tem que haver morte para haver vida. Hoje a gente se alimenta só das coisas mortas. Certo? Se você vai comer um pedaço de carne, um animal teve que morrer para poder alimentar você. Hoje você se alimenta de coisas mortas. Tem que haver morte para haver vida. E por isso que Jesus Cristo falou isso no espiritual. Ele disse, aquele que perder a sua vida por mim, ganhá-la-á. Então veja só, tem que haver morte para haver vida. Então observe. Então não havia nada carnívoro ali. Todos eram vegetarianos. Vegetarianos, se alimentavam das frutas, estavam ali para viver eternamente. Mas aí ele se envolveu em coisas erradas. Deus fez o homem perfeito, mas ele se envolveu em coisas erradas. Veja só. Deus demorou 6.000 anos para construir aquela terra e colocar eles no jardim. 6.000 anos, porque foram 6 dias. Um dia para Deus é como 1.000 anos, e 1.000 anos é como um dia. Observe. Então, ao invés de falar 6 dias, eu vou falar 6.000 anos. 6.000 anos para construir tudo aquilo e colocar o homem ali. O homem foi formado no 6º dia. Lembre-se, 6 é o número da imperfeição. O homem foi criado pelo último. Por quê? Porque os últimos serão os primeiros. Ele seria a coroa da criação. Veja que todas as coisas que Deus criou, ele disse, e eis que tudo era bom. Mas quando ele criou o homem, ele disse, e eis que tudo era muito bom. Porque ali estava a coroa da sua criação. O principal da criação de Deus. Aquele que iria reinar sobre os outros. O cabeça de toda a criação a qual Deus tinha criado. Ele iria dominar sobre tudo. 6.000 anos. No 7º seria o descanso. 6.000 anos ele fez tudo. Colocou o homem lá. No 7º ano, quando Deus iria descansar, no 7.000 ano, então Satanás veio usando a serpente, enganou Eva, ela comeu do fruto, ela foi desvirginada pela serpente, depois ela foi e deu ao seu marido, ou seja, teve um relacionamento com ele. Ao despertar a libido com a serpente, nós falamos isto nos programas passados, ela agora despertou o apetite sexual e foi e comeu com seu marido. Veja só. Então aí você tem o seguinte. Você tem, neste momento do descanso, no 7.000 ano, que seria o repouso, que Deus tinha cessado de suas obras, então Satanás, usando a serpente, veio. Ao invés desse milênio ser um milênio de repouso, foi um milênio pervertido. Eles caíram. Esses 1.000 anos agora seria pervertido.
E aí, com a queda, só foi Deus descansar, veio, Satanás entrou. E aí o homem caiu. 6.000 anos para construir. No sétimo, quando começa ali o 7.000 ano, o homem cai. Agora vai viver um milênio pervertido. Aí você tem, Adão viveu 930 anos. Ele não conseguiu viver o milênio. Porque o número 1000 é o número da eternidade. E outra coisa, um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Eles não conseguiram viver um dia depois do pecado. Veja o que o pecado faz. É isso que o pecado faz com a pessoa. Porque com o pecado veio a morte. Eles foram criados para viver eternamente. Mas quando ele caiu, veio a morte. Ao invés de ser um milênio de repouso, foi um milênio pervertido. Foi um milênio de lutas e labutas. Problemas, dificuldades. Agora ele iria viver do suor do seu rosto. E nos afogou agora no Éden satânico. No Éden de Satanás. O lugar de delícias de Satanás é este hoje aqui. É o local onde ele reina. Uma vez que a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Então agora, 6.000 anos para construir, o homem cai, agora 6.000 anos de labuta contra o pecado. O mundo só duraria 6.000 anos de luta contra o pecado. Olha o paralelo como é perfeito. 6.000 anos para construir e colocar o homem lá para viver eternamente. O homem cai no repouso de Deus, o homem cai. 6.000 anos agora, começa o tempo. Vamos lá? Começando o tempo agora para nós, para esse Éden satânico. 6.000 anos agora, o mundo vai durar de labuta contra o pecado. Mas Jesus Cristo prometeu o 7.000 ano, que seria o repouso, o milênio. E ele vai dar o milênio àqueles que são vencedores, àqueles que passaram e conseguiram vencer o pecado, a carne, o diabo e o mundo. Nesses 6.000 anos, os vencedores que venceram o pecado, a carne, o diabo e o mundo vão para um repouso onde Satanás não está. Satanás será acorrentado no centro da terra. O que Adão falhou em ter, Cristo vai nos dar o repouso, os 7.000 anos. Então Adão, quando começou o repouso, o 7.000 ano, ele caiu. Foi um milênio pervertido. Vem 6.000 anos de labuta contra o pecado. E Satanás sabe que o tempo dele já está prestes a terminar. Está bem próximo de terminar. E aí você tem 6.000 anos de luta. Virá o 7.000 ano, que é o milênio. O repouso para aqueles que foram os vencedores, que venceram as tentações, o pecado, a carne, o diabo e o mundo, que venceram esse Éden satânico, que conseguiram vencer no território do inimigo. Ora, você vencer no território do inimigo é uma vitória grande. E aqui nós estamos hoje, no presente, no Éden satânico, o segundo Éden, onde Satanás reina. Ele está destruindo vidas, fazendo a maior bagunça nesse Éden. Mas aqueles que têm Cristo, eles terão direito ao repouso e terão direito ao novo Éden restaurado. Que maravilha! Então veja só, assim como a queda veio com Eva sendo adúltera com a serpente, nesse Éden satânico, Satanás sabe que é através do prazer sexual que leva as pessoas à queda. Veja que tudo gira em torno do ato sexual, do sexo. Você tem adultérios, vem através do sexo, prostituição vem através do sexo, sedução é para o sexo, gerar filhos vem através do sexo. Eu digo, quando aquilo é gerado mediante o casamento correto, tudo bem.
nasce filho dentro do padrão que Deus permitiu, dentro do casamento. Mas quando é gerado mediante adultério, mediante prostituição, mediante fornicação, está fora do padrão de Deus. E o que está mais acontecendo no mundo é isto: adultério por cima de adultério, casamento e divórcio, casa separa e se junta com o outro, adultério, porque quem casa com a repudiada comete adultério, e tudo está gerando em torno disto. Este é o prazer que Satanás deu ao povo no Éden satânico, porque a queda veio através do sexo. E aí está, esse Éden agora no presente. O mundo jaz no maligno. Para onde você olhar é só pecado acontecendo. E uma pessoa que consegue vencer num mundo como este é o maior vencedor que existe. O maior vencedor somos nós, porque vencer numa condição podre e que está a sociedade, que está o mundo jaz no maligno, é ser um vitorioso. Por isso que Jesus diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono e que tenha acesso à árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao vencedor que vence o pecado, a carne, o diabo e o mundo, vai ser lhe dado o repouso, o milênio. E o milênio é tratado, o profeta disse na mensagem Éden satânico, como o primeiro céu. Vai ser dado a eles, aos vencedores, o primeiro céu, que é o milênio. 1000 anos de paz, Satanás acorrentado. Então no milênio eu vou ter o prazer de desfrutar daquilo que eu não pude desfrutar aqui. Por exemplo, eu sou apaixonado pela árvore chamada ipê. Ipê amarelo, ipê rosa, ipê branco. Linda demais, flamboyante. Outra árvore linda que eu acho bonita. Quando a vejo, me dá a sensação que estou num jardim. Porque um dia eu vou estar de volta no jardim do Éden, restaurado, sem Satanás lá. Eu vou estar lá e eu vou desfrutar dessas maravilhas, porque assim como Deus plantou no jardim árvores agradáveis à vista e boas para alimento, então um dia também eu vou desfrutar de tudo isto. Mediante quem? Mediante Cristo, porque Cristo é a ponte que me coloca no Éden restaurado. Mas vamos aqui voltar para o primeiro céu, para o milênio. O que eu não tive chance de desfrutar nesta carne aqui, nesta terra, eu vou desfrutar. Sou apaixonado por árvores e por cachoeiras. Embora eu não tenha acesso a isto aqui na minha cidade, que é o Sertão da Paraíba. O Sertão da Paraíba, uma cidadezinha pequena de 3.000, quase 4.000 habitantes. Nós não temos acesso a estas coisas. Para ter acesso é preciso viajarmos muito longe. Mas no milênio, aquilo que eu não tive chance de desfrutar, eu vou desfrutar. Eu vou desfrutar de cachoeiras, de árvores maravilhosas, daquilo que seria bom para mim, que eu me sentiria bem. Eu vou desfrutar. Isto será o primeiro céu. O primeiro céu. 1000 anos de paz, repouso, alegria na terra. Quando acabar este primeiro céu, então eu irei para um local chamado eternidade, porque milênio ainda é tempo. Então eu irei para a eternidade. E a eternidade é no Éden restaurado. Jesus disse: eu vou preparar-vos um lugar. Eu vou preparar-vos um lugar e depois voltarei para vir vos buscar, para que onde eu estou estejais vós também. Então eu vou estar com ele, na presença dele, no Éden restaurado que ele preparou para mim. Isto não é maravilhoso? Ele preparou para os vencedores, aqueles que tiveram coragem de lutar contra a carne, contra o diabo, contra o mundo e contra o pecado. Aqueles que tiveram coragem de manter os princípios da Bíblia em sua vida. Aqueles que tiveram coragem de enfrentar a religião, as denominações, enfrentar tudo e todos para se manter com a palavra.
Então Jesus diz: eu vou preparar o lugar e depois voltarei para vir vos buscar, para que onde eu estou presente, onde ele estiver lá, eu estarei também com ele. Isso será o novo Éden restaurado. Passa o primeiro céu, o milênio, o repouso, então nós iremos para a eternidade. Já não haverá mais tempo. Assim como o primeiro Éden não havia tempo antes da queda, o tempo passou a existir depois da queda, porque o homem foi criado para viver eternamente. O novo Éden restaurado não haverá mais tempo, é só eternidade. Viveremos eternamente com Cristo. Ao vencedor, dar-lhe-ei que tem acesso à árvore da vida que está no paraíso de Deus. Assim como no primeiro Éden, no passado, eles tinham acesso à árvore da vida que produzia vida neles, que fazia eles viver eternamente, e esta árvore da vida é Jesus Cristo, assim também eu também terei acesso à árvore da vida, que é Jesus Cristo, que se encontra no paraíso de Deus. Para ter acesso à árvore da vida é necessário entrar no paraíso, e para entrar no paraíso eu só entro através de Cristo, da sua palavra, vivendo a palavra por completa. Cristo é a ponte que nos coloca no novo Éden. Assim como Adão foi o meio pelo qual entramos nesse Éden satânico, pelo um só caiu toda a raça humana, através de um, Romanos diz, através de um, Cristo, todos seriam salvos, se quisesse. O que eu quero dizer é o seguinte: assim que por meio de um homem só veio o pecado no mundo, por meio de um homem só também veio a justificação, a nos tornar livre da culpa, nos justificar. Assim que por um só homem veio a queda, por um homem vem a salvação, Jesus Cristo. Basta você aceitar e recebê-lo como seu Senhor e Salvador, e ele será a ponte que te coloca no novo Éden restaurado. Adão saiu do jardim do Éden no Oriente e entrou nesse Éden satânico. Saiu da eternidade para entrar no tempo. Agora nós estamos no tempo. Mas Cristo nos tira do tempo para a eternidade, para nos levar de volta à eternidade, ao novo Éden restaurado. Então, assim, para concluir, saímos da eternidade, entramos no tempo. Agora vamos sair do tempo para entrar na eternidade. Que coisa maravilhosa! E quem pode nos dar esta eternidade? Senhor Jesus Cristo. O aceita, o recebe, o que ele fez por ti na cruz do Calvário, e ele é a ponte para você chegar do outro lado. Sair desse Éden satânico, onde só tem morte, intriga, inveja, adultérios, prostituição, fornicação, lugar de delícias de Satanás. Mas eu estou usufruindo na minha alma das delícias de Deus. E as delícias de Deus é a palavra, que me colocará num local onde eu vou usufruir no corpo das maiores delícias que existe. Com o meu corpo glorificado, eu usufruirei de todas as delícias de Deus, para que onde eu estou, estejais vós também. Que coisa maravilhosa! Satanás não estará nesse Éden. No primeiro Éden, ele estava. No segundo Éden, Satanás está reinando. Mas no terceiro Éden, ele não estará lá. Que coisa maravilhosa. Que Deus te abençoe, te ajude a compreender as Escrituras. Eu não tenho mais tempo para terminar, meu tempo está acabando. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo, Pedra Branca, Paraíba. Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, no sertão da Paraíba. Você desejar assistir conosco os nossos cultos, todos os domingos e quartas-feiras, às 19h30. Tenha um ótimo dia na paz do Senhor. Um forte abraço para você.